Você que está nos assistindo, você está dentro do projeto da Anfic, esse projeto que é Conversando com Filósofos Clínicos, conversando sobre filosofia clínica no consultório. E hoje, mais uma vez, aqui um filósofo clínico muito especial, um filósofo clínico que vem lá de São Paulo, de Boituva, né? Professor Clailton. Professor Clailton, que já está na filosofia clínica aí, já vai mais de 20 anos, 25 anos entre formação e trabalho. Então, tem muita experiência para partilhar e muito conhecimento. A Anfic está fazendo esse projeto, professor, no intuito de contribuir mesmo com os colegas que muitos estão começando na clínica, outros já estão caminhando. Então, trazer esses professores que já são referências dentro da filosofia clínica, assim como você é uma das referências, um professor que a gente estuda, que a gente acompanha os seus artigos, os seus trabalhos. E começando aqui um agradecimento muito especial por você doar seu tempo e partilhar com a gente toda essa sua caminhada na filosofia clínica. Então, seja muito bem-vindo, professor Clailton, a esse projeto. Obrigado, Jandira. Boa noite. Muito obrigado. Fico feliz aí com esse projeto, porque é muito importante, né? Estar contribuindo, estar divulgando informação com os colegas que estão chegando. Ao Pedrinho, nosso querido colega e amigo que está aí nos bastidores, nos auxiliando aí com os elementos tecnológicos para que essa gravação possa ser conduzida da melhor forma possível e depois partilhada aí com os nossos ouvintes e os nossos colegas. Professor, o consultório, eu penso que é um dos lugares onde a gente, de fato, pode observar a filosofia clínica em movimento. São nos atendimentos, né? Como é para você essa experiência do consultório durante toda essa caminhada, professor? Eu costumo dizer que, para mim, a prática ela foi um pouquinho diferente da teoria, mas não diferente assim no sentido de divergência, né? Diferente no sentido de dar mais oportunidade de aprofundamento no que a gente estudou, tá? Então, enquanto eu estudava, né, eu fazia o curso de filosofia clínica, eu tinha uma compreensão sobre o que era, sobre o que era possível, né, com a filosofia clínica, e quando eu comecei a atender, eu comecei a perceber que havia uma compreensão, a prática, ela permitiu uma compreensão que, no meu caso, foi além da teoria. Então, eu valorizo muito a prática nesse sentido, porque é uma vivência que ensina no dia a dia, né? Até hoje, sempre um novo partilhante é um novo aprendizado. O que é interessante é que, em filosofia clínica, a nossa primeira abordagem com o nosso partilhante, que é esse que nos procura, né, para fazer a sua terapia com um filósofo clínico, a primeira abordagem é a pessoa traz uma queixa, né? Ela vem procurar uma terapia com essa queixa, né? O que você tem ouvido em seu consultório, professor? Eu posso citar assim um público jovem, né? Eu tenho visto jovens procurando uma direção na vida, procurando um rumo para seguir, né? Uma estrada, algo que eu vi em comum
nessas pessoas que chegam, né, nessa queixa, nesse assunto imediato, eu tenho observado isso. Isso automaticamente faz com que a gente fique imaginando que os nossos jovens estão precisando de orientação, né? A realidade hoje em dia, ela está oferecendo um cardápio muito amplo de oportunidades e de possibilidades, onde alguns estão precisando de apoio para poder encontrar o seu caminho diante de uma diversidade tão grande. Que bacana isso, professor, porque às vezes a gente observa, né, que tem elementos de uma base categorial, né, que às vezes universaliza mesmo, né, os jovens, porque eles têm acesso, né, digamos assim, é uma geração onde tem acesso a alguns elementos, né, então de que forma essa base às vezes interfere mesmo num coletivo. Mas quando essa pessoa vai para a clínica e busca, por exemplo, você colocou buscar uma direção, né? Um jovem que busca uma direção junto com um filósofo clínico, a gente olhando para essa base categorial que está flutuante ou está fragmentada, digamos assim, né? Porque antes a gente percebia que alguns jovens tinham os direcionamentos na própria família, e a gente sabe que essa instituição, ela está mexida também, né? Está em mudança do que é uma família, aquele padrão de família que a gente tinha anteriormente, hoje não é mais assim, está também se formando outros modelos de família, se é que a gente pode usar a palavra modelo, né? E, ao mesmo tempo, a religião, a política, são elementos de uma base categorial que, junto, existe aí uma mudança, né? Então, quando um jovem chega no consultório para buscar uma direção junto com o filósofo clínico, aí a queixa ela pode ser universal. Mas como caminhar, professor, com esse jovem? Vou eleger aqui um dos casos que eu trabalho. Eu comecei a desenvolver com esse jovem uma base axiológica, tá? Valores. Dentro desse contexto que você acabou de citar, né, de mudança, às vezes o jovem se apega à possibilidade de uma nova profissão, ele se apega à possibilidade de um novo modelo de família, de oportunidades em várias áreas sociais, e ele não se preocupa com os valores. Então, às vezes, perde os valores de uma geração anterior, que foi a geração dos seus pais. Isso, em algum momento, fica pelo caminho. Eles não constroem novos valores, e isso faz falta na hora de construir essa nova vida, né? Na hora de construir esse novo modelo. Às vezes ele não percebe que ele precisa de valores, ele precisa saber que, por exemplo, valorizar o próximo, né? Sabe, fazer a recíproca de inversão. Às vezes é exigir demais, né? Mas a caminhada ela vai nesse sentido, de mostrar para o jovem o respeito ao próximo. Então, toda essa construção faz parte do processo. E é um dos trabalhos que eu faço, mostrar isso para o partilhante e trazer para reflexão, para que ele possa construir algo que tenha alicerce, né? Que dure. Se ele quer ter uma família, que ele possa ir, né, o mais longe possível com essa família. A nossa geração era para a vida toda, né? A minha foi. Eu tenho um casamento de mais de 30 anos, tá? E então, assim, é desejável que os valores, então,
dê sustentação para esses novos modelos que eles estão construindo. Legal isso. Você trouxe o exemplo de um partilhante, né, professor, que você atende, tá? Mas nós temos aí estruturas de pensamento que variam, né? Ninguém é igual a ninguém, e são elementos que chegam no consultório com a sua subjetividade, com as suas buscas, né? E quando você Sim, trouxe a questão da teoria e da prática, eu também gosto muito da prática, que a prática eu acho que ela nos coloca diante do outro, que é esse que é o partilhante, né? E como cada um é único, é uma oportunidade de a gente caminhar com este que traz as suas questões, né? Como nós falamos do assunto imediato, às vezes o assunto imediato ele chega como uma queixa dessas, né? Que é como você falou, uma direção, né? Mas é claro, você com toda a sua experiência pesquisando na história de vida dessa pessoa, os valores foram ofertados, né? A gente falou de valores no sentido de família, né? Mas a gente tem percebido que muitas coisas numa base categorial aí vem se modificando, né? Como que isso aparece para você no consultório, professor, essa base categorial também em construção e em desconstrução? é, assim, a base categorial hoje, a impressão que eu tenho, tá, por meio dos jovens que eu atendo, às vezes passa uma ideia, né, eu diria que talvez até uma ilusão de que as coisas acontecem de uma hora para outra, que de um momento para o outro todos os problemas vão se resolver, a pessoa vai conseguir um grande emprego, vai acontecer alguma coisa e a vida da pessoa vai mudar de uma hora para outra. E não que isso não aconteça, né? A gente sabe que tudo é possível, e isso na vida de alguém pode ter acontecido e pode ser que aconteça na vida de outros. Mas o trabalho, ele é de formiguinha, ele é de construção, né? Então, às vezes, o terapeuta ele acaba desmistificando alguma coisa, né? Alguma verdade que a base categorial vendeu para essa pessoa, e a gente acaba mostrando que a pessoa vai ter que construir com as próprias mãos, tijolo por tijolo, o que ela quiser, né? Aonde ela quiser estar daqui a algum tempo, isso vai ter que ser construído com, né? Eu citei os valores é um tijolo, né? Mas com afetos, né? Com princípios, né? Verdades, enfim, essa construção é outra parte do trabalho que eu venho realizando. Não, muitos querem, né, que chegue uma notícia, que aconteça algo e tudo mude de um dia para o outro. Na clínica é muito raro, nunca vi acontecer. Na clínica é uma construção com paciência, com tempo, com o trabalho do dia a dia que a gente faz as coisas se modificarem. Então, podemos fazer uma reflexão, professor, que o tempo ele pode ser uma armadilha, né? Para algumas pessoas, esse tempo que é imediatista, né? Que é para já, ou que é uma resposta, ou até mesmo, por exemplo, como você acabou de citar, construir algo, às vezes, por exemplo, até fora uma profissão, uma carreira, porque olha, alguém que está se divulgando, está fazendo tal coisa, a pessoa quer ser igual ou seguir aquele caminho, mas não quer fazer todo o ardor do caminho, não quer a caminhada, né? Só quer a chegada. Só que é Então, chegado. só quer a chegada, né, professor? Então, para alguns jovens, quando você falou
em construção, a desconstrução pode ter mexido na estrutura desses jovens, Clailton? É, como você citou há pouco, né? A gente às vezes elege um exemplo para poder desenvolver o raciocínio. E sim, é possível a gente encontrar casos em que ocorreu uma desconstrução e agora é necessário o caminho contrário, né? Agora é necessário construir algo novo no lugar, mas não que seja uma regra, né? Existem outros casos que não passa bem por aí, é mais uma questões de outras ordens, né? Vou citar aí, você citou a base categorial. Nós temos uma base categorial um pouco complicada hoje, né? E a gente percebe muitas pessoas dependentes da base categorial de uma forma que a base categorial oscila, a vida da pessoa oscila junto, né? Então, assim, não que exista um ideal, mas que a pessoa esteja preparada para enfrentar as oscilações da base categorial, né? Que a pessoa esteja preparada a recomeçar no momento em que isso for necessário na sua vida, por exemplo. Recomeçar uma profissão, que com tanta mudança, às vezes é necessário, né? Às vezes recomeçar um relacionamento, às vezes recomeçar uma nova cidade. Então, essa série de mudanças que vem ocorrendo na base categorial, ela também exige aí uma pessoa que esteja aberta para o recomeço, a reconstrução e tal. E é contando a história de vida que a gente pode encontrar, né, dentro dessa história, os caminhos para essa caminhada, né? Acho que quando alguém procura um terapeuta e ele está disposto a contar a sua história de vida, e ali vai aparecer as ferramentas que ele tem, que nós chamamos de submodos, né? Quais os seus tópicos que de fato a gente pode utilizar para que essa caminhada seja possível, né? Eu acho que essa singularidade, essas possibilidades que por vezes estão escondidas, às vezes nem a própria pessoa sabe que ela tem esse potencial, dizendo assim, esse caminho, né, Clailton? Então, é diante dele que a gente consegue entender isso e caminhar com ele? Sim. Os submodos é algo muito gostoso, né? Muito bonito. Eu fiquei assim encantado quando eu tive contato com os submodos, né, no curso de filosofia clínica, né? A, a turma que eu estudei, o Lúcio segurou os submodos, a gente viu quase todos os tópicos para depois começar a estudar os submodos, porque são procedimentos que permitem uma movimentação, né, muito interessante dos conteúdos da estrutura de pensamento. E é isso mesmo. O submodo, às vezes, a pessoa não tem, assim, noção da força que é, né? Por exemplo, para uma pessoa que está com uma pressão interna, que precisa se expressar, precisa falar, e às vezes está num meio em que ela não encontra abertura para se expressar e ela começa a, a ficar, né, com uma pressão interna, querendo falar, e de repente a pessoa tem lá um dado de semiose de escrita, de repente fez poesia na juventude, escreveu, e aí a gente vai lá, auxilia a pessoa nesse processo,
e a gente vê a pessoa, então, se sentindo mais leve com todo o uso do submodo, né? Citei um aqui, que é um dado de semiose, mas sabemos, né, que existem outros que, às vezes, a pessoa possui e é uma questão de ajuste e o resultado é visível, ele é bem interessante. Você me fez lembrar de um atendimento com um jovem e, e ele tem umas crises, às vezes, terríveis. E aí ele disse que quando ele começa a sentir que ele vai ter a crise, ele pega o violão e começa a dedilhar, né? Falei, olha É, que que bonito. interessante, né? A É. música vem para salvá-lo, né? Vem como um submodo. É isso, professor? Sim, sim, muito, muito bonito. Às vezes, a gente, conforme o trabalho clínico ele vai avançando, a gente às vezes tem a oportunidade de mostrar para o partilhante que isso é algo paliativo, né? Vamos dizer assim, é um recurso que vai ajudar ele retomar ali as rédeas do que estiver acontecendo na sua vida, mas que no segundo momento às vezes é necessário trazer outros submodos para que a pessoa, além de conseguir essa, vamos dizer assim, essa retomada de controle da situação, ela conseguir também atuar em outras pontas para que o trabalho ele seja mais completo, né? Então, num primeiro momento, o dado de semiose ele ajuda muito em direção às sensações, né? Nós é muito comum pessoas chegarem no consultório com ideias complexas, né? Então a gente utiliza em direção às sensações e consegue então trazer a pessoa para o chão para trabalhar as questões, né? E a gente pode mostrar isso para a pessoa, o que foi feito. Ela pode fazer isso sozinha depois, conforme ela vai se estruturando, vai, né? Conforme a clínica vai avançando e depois vai entrando submodos mais complexos que vão dar conta de questões mais profundas, né? Aí já numa parte mais avançada. E a clínica também revela, Clailton, é que às vezes a pessoa tem muitas ferramentas, tem muitos submodos que ela desconhece, né? E às vezes contando a história e o filósofo clínico pode enraizar e perguntar, às vezes, e como você se sentiu, ou como foi para você, ou enfim, conforme a historicidade, se tiver abertura de fazer uma argumentação derivada ali, para que ele mesmo, às vezes, perceba que, olha, quando eu fiz isso, eu me senti bem. Quando eu fui caminhar, eu não me senti bem, eu me senti pior, fui mais ainda para as ideias complexas. É o partilhante narrando o seu cotidiano, narrando a sua vida, narrando a sua historicidade, aonde esses elementos vão aparecer. O que eu acho muito lindo da filosofia clínica é que nada é a priori, né? Quando a gente fala dos submodos, que lá a gente tem 32 submodos, né? O professor me corrija aí se eu estiver equivocado, mas entre eles se mesclam, se apoiam, constroem outros. E às vezes o próprio partilhante, né? Ele traz tantos submodos novos que às vezes surpreende o próprio filósofo clínico e às vezes o próprio partilhante, né? Ele mesmo vai contando, vai narrando e você vai dizendo, olha, isso aqui é uma ferramenta incrível que ele tem e ele está usando muito pouco. Vamos ver como a gente pode direcionar esse caminho para antecipar esse uso, às vezes, né? Às vezes é Sim, sim. dirigindo, né, professor? Às vezes é estudando, às vezes é jardinando, que esses submodos podem aparecer. Pode ser assim, Clailton? Sim, nossa, com certeza. É, a, a gente costuma abordar em sala de aula, por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com novos filósofos clínicos,
é a questão daqueles elementos que têm a ver conosco, que têm a ver com o partilhante, né? Então, uma pessoa, ela se encontra, às vezes, quando ela está em contato com coisas que têm a ver com ela, né? E aí pode ser uma jardinagem, né? Pode ser uma sala de aula, pode ser um instrumento, como você citou há pouco, né? Um violão, um piano, e, e quanto mais próximo a pessoa tiver de elementos que tem a ver com ela vai ter mais ali respostas, vai ter mais satisfação no que ela faz, né? Você imagina você trabalhar às vezes em uma atividade que não tem nada a ver com você, mas, né, em gerações passadas isso foi mais comum. Eu acho que na geração atual essa questão começa a mudar, de a pessoa ter que trabalhar em qualquer coisa porque precisa pagar as contas. E aí as pessoas, eu me lembro, né, que pessoas mais velhas do que eu diziam assim: quando eu me aposentar, eu vou me mudar para a praia. Quando eu me aposentar, eu vou comprar um sítio, né? A gente, quando era mais jovem, ouvia esse tipo de discurso. Hoje em dia, eu já ouço dos jovens, né, dos meus alunos, por exemplo, assim, olha, eu gosto de tal coisa, vou fazer isso já, né? Aquela questão do imediatismo, às vezes pode parecer negativo para algumas coisas, porque para algumas coisas não dá para ser agora, né? A gente tem que construir, tem todo um processo, conforme a gente conversou lá atrás. Agora, para outras coisas, é interessante. Eu acho esse dado um dado muito interessante, assim, dessa juventude, que eles não pensam em fazer o que tem a ver com eles na aposentadoria, não. Eles querem trabalhar em algo que seja prazeroso, querem fazer algo que tenha a ver com eles já, é algo para hoje, né, para agora. E essa questão do que você falou aí, né, da pessoa ir de encontro com essas coisas que as fortalece, está dentro desse contexto. E ir de encontro com coisas que têm a ver com ela, e quanto mais próximo disso, mais fortalecida a pessoa vai ficar. Não temos que ter cuidado com regras, né? Na filosofia clínica, a gente foge dos universais. Não quer dizer que isso vai ser assim para todos. Dentro da singularidade de cada um, é possível encontrar exceções, onde a pessoa vai ser uma pessoa melhor, né, estando no mundo do outro, visitando o mundo do outro, ao invés de estar visitando aqueles elementos que estão ali, que tem mais a ver com ela. Estou citando uma exceção, Uhum. mas de forma geral é assim, né? Nós nos fortalecemos em contato com aquilo que, que nos leva ao encontro de nós mesmos. Será que podemos observar um fenômeno aí, professor Clailton, porque se a gente falar de uma geração anterior, essa geração, talvez a nossa e até antes, tentava se ajustar a uma base categorial, né? A uma sociedade. Então, trabalhava para ser aquilo, né? Para estar acolhido dentro dessa base. Hoje parece que é o contrário, a base tem que ir se ajustando para acolher esses jovens, né? Como você acabou de dizer, eu não vou trabalhar em tal lugar simplesmente porque eu preciso trabalhar. Já que eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar em algo que eu gosto. Se não tem, eu vou construir, eu vou ver o que eu posso fazer. Muitos jovens têm essa visão de mundo, né? Então, Sim, podemos dizer que existe aí um novo olhar, um novo jeito de como o mundo me parece, né? Na base é, categorial que a gente olhar.
Sim, temos que a filosofia clínica trabalha com a singularidade, mas quando a gente está nesse processo de reflexão, de diálogo, a gente acaba trazendo alguns casos assim, alguns exemplos que levam a gente a refletir em pequenos grupos, né, dentro da sociedade. E, de fato, eu percebo isso. Há grupos de pessoas que agem dessa forma que você falou. Eles esperam que a base categorial se ajuste a eles, né? E eles não procuram se ajustar à base categorial. Quando isso chega no consultório, é um elemento a ser trabalhado, né? A gente tem que mostrar para o partilhante se isso estiver dentro do contexto da clínica, se estiver trazendo dificuldades para a pessoa realizar as suas coisas, né, no seu cotidiano, é interessante mostrar que existem os dois lados, que a movimentação, o aprendizado é importante para ele também, para que não fique apenas esperando do outro lado. Uhum. É interessante que você trouxe Né? isso, né? Aqui em Chapecó tem um exemplo. Nós temos um café, e esse café é num castelinho histórico, de uma família histórica da cidade, tá? E esse café se construiu ali, e era muito bonito, aconchegante, o pessoal adorava, e daí, a pouco, os donos desses terrenos decidiram construir um prédio, né? E as pessoas fizeram um movimento, que deixasse de pé o castelinho, né? Que mantesse o café, que mantesse aquela figura ali, né? E foi acolhido, então construiu-se do lado, como se abraçando esse castelo, essa construção que é histórica da cidade, e construiu do lado um edifício imenso, não sei mensurar agora quantos andares, mas moderno, todo espelhado, ainda está em construção, mas abraçando esse castelo. E isso na arquitetura eu achei muito lindo, porque talvez é um dos elementos que a gente possa começar a conversar. O que eu preciso desconstruir para construir? Será que tudo tem que ser novo, né? Então, quando a gente conversa com um jovem, e às vezes tem um avô, tem um pai, uma mãe, uma família, e ainda não absorveu esse diferente, né? Então, como fazer esses ajustes no consultório, que por vezes já vem para o consultório porque aconteceu um choque, já aconteceu um rompimento, já aconteceu às vezes uma dor, por não saber lidar mesmo com esses elementos de gerações diferentes, né? Então, o consultório é uma oportunidade de juntar essa história, porque essa história, às vezes, quando vem, ela vem de algum lugar, né? Ela não chegou aqui de paraquedas, já existia um caminho. Eu gosto, o professor Lúcio disse que a maioria das vezes o caminho já está pronto, ou a maior parte do caminho já está pronto, né? Então, se eu quiser desconstruir todo esse caminho, eu vou passar uma vida inteira desconstruindo e eu mesmo não vou viver e talvez nem construir, né? Porque eu vou estar sempre na rebeldia, né? Então, como isso aparece para você que trabalha com jovens, professor? Esses É, elementos, existe a possibilidade da interseção positiva aí? nossa, eu queria primeiro comentar que eu achei um exemplo, um vice-conceito muito bonito que você fez aí, que foi essa história de um prédio novo, respeitando, abraçando aí a tradição, né, que é representada nesse castelinho. E é uma alegoria que serve para esse tipo de caso que você comentou, né? A maneira mais fácil, né, de evitar esses choques que causam rompimentos, e como você disse, às vezes quando chega na clínica, o rompimento já ocorreu, né? É justamente pela falta de respeito
com a tradição, pela falta, às vezes, de compreensão, né? Nossos pais, nossos avós, eles construíram esse mundo que nós vivemos nele, e a gente tem que respeitar, e as mudanças que a gente achar necessárias, elas serão feitas daqui para frente. Não podemos simplesmente destruir tudo que foi feito para querer construir algo novo. E o duro que, às vezes, na vida de algumas pessoas, a impressão que dá é que elas querem fazer isso, né? Que você citou. Eles querem romper com tudo que foi do passado, tudo que é velho, e quer construir algo novo. Mas vai construir algo novo em cima do quê? Né? Em cima do nada? Não, tem que ser a partir de tudo que já existia. Quando a gente chegou aqui, o mundo já estava aqui, e o que nós pudermos fazer para melhorar vai ser a partir deste mundo que nós encontramos. Então, é esse diálogo do novo com o que já havia antes que auxilia na clínica também os nossos partilhantes a apaziguar as ideias, se conciliar com às vezes com algum familiar, né? Às vezes com algum elemento do passado, para poder seguir para frente, para poder continuar e fazer as mudanças que forem necessárias, mas estando em paz com o que a pessoa já encontrou, com o que os seus antepassados construíram. A própria filosofia clínica é um exemplo disso, né? O Lúcio Pachter, que é o sistematizador da filosofia clínica, e para quem não conhece, quando ele vai fazer a pesquisa na filosofia, né? E até hoje a gente vê ele estudando os filósofos e respeitando e considerando esse conhecimento que foi deixado, né? A gente vem bebendo dessas fontes para poder caminhar, né? Então, não houve um rompimento, houve sim um acolhimento. Em algumas questões a gente vai se aproximar, em outras a gente vai se afastar, e em outras vão permitir que a gente mesmo seja a ponte para alguns elementos e ajudar a construir essa base que, por vezes, precisa, né? Às vezes está sedente de alguém que chegue e a respeite e olhe e a conduza, né? E Sim. que bom que na história da humanidade tivemos muitos que se preocuparam com a humanidade e deixaram lindos caminhos iluminados aí para a gente seguir. E acho que a filosofia clínica e Lúcio Pachter é um exemplo disso, não é, Cleito? Dessa composição respeitosa, né? Sim, né? No curso que a gente faz aí com ele, é impressionante a variedade de pensadores que ele traz, e a filosofia clínica promove esse diálogo com todos, né, com todas essas formas de pensamento, com todas essas contribuições, e o Lúcio conseguiu criar esse método que respeita a opinião do outro, né, respeita a verdade do outro e, ao mesmo tempo, coloca a sua verdade, promove o diálogo. Então, a gente não precisa excluir nenhuma forma de pensamento, precisamos ser aí, vamos dizer, estar atentos, né, aos princípios da filosofia clínica, né, também para não ser levado por nenhuma forma de pensamento que possa prejudicar alguém, mas o diálogo na filosofia clínica, eu acho que é um ponto basilar, assim, né? Tanto na prática clínica quanto na sua teoria. O diálogo, ele está em todas as partes. Por isso que, ao meu ver, também, e a gente já conversou
de outras formas, professor Clailton, em nossos encontros, em semanas de estudos e, às vezes, nos diálogos durante as aulas, nas aproximações que você traz das próprias aulas do professor Lúcio, as sínteses que tu faz para a gente. Então, eu tenho percebido que o filósofo clínico deve estar atento, né, no consultório, deve estar muito ligado, ou então os primeiros passos com método e fundamento, né? E um estudo continuado. Porque às vezes o próprio partilhante, como você está citando os jovens, né? Às vezes os próprios partilhantes, eles vêm com uma busca tão voraz e às vezes querem uma resposta e às vezes até eles indagam, sabe? Perguntam, mas você não vai dizer nada? Mas eu já te falei tudo, eu gostaria que você me dissesse qual é o caminho, como que eu faço? É, Como se fosse possível uma resposta. Não que não tenhamos, não que não podemos indicar um caminho, mas que para os filósofos clínicos que aí estão chegando e estão estudando, ter a paz de acompanhar e ter uma escuta tranquila, pelo menos nos primeiros anos aí da clínica, que daí o próprio partilhante, ele também é o seu formador, né? Ele também te ensina a ser terapeuta. E eu acho isso maravilhoso, sou encantada com a prática clínica, porque, como nós já falamos no início, a prática nos constrói também, né, Clailton? sim. Tem um ensinamento no começo do curso da filosofia clínica, que é o respeito à opinião do outro, né? A respeito ao mundo do outro. A gente estuda a partir do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, e estuda a partir do Schopenhauer, que é o mundo como representação. E então a gente verifica que cada ser humano ele vai medir o mundo com suas próprias medidas, né? Ele vai construir a sua própria representação de mundo. E é interessante que é uma das primeiras lições da filosofia clínica, e às vezes, em casos como esse que você acabou de citar, é o que bastava uma pessoa compreender, né? Compreender que pode existir mais de uma verdade, que o outro está expressando é a verdade dele, que isso não quer dizer que nós devemos mudar a nossa opinião, a gente apenas vai acatar o que o outro diz, né? Respeitar a verdade do outro, e muitos conflitos, às vezes até muito estresse em busca de uma verdade, né? Às vezes a pessoa fica com a cabeça cheia de interrogação, achando que existe uma resposta para tudo, né? Quando na verdade ela vai conversar com os pais, ela vai encontrar uma resposta, vai conversar com um amigo, vai encontrar um outro ponto de vista, e até que ela possa ela mesma construir a sua própria representação, e respeitando a representação dos outros, muito dessa tensão ela já vai se dissipar, e muitas questões já caem por terra nesse primeiro estudo, né? Nessa primeira noção de respeito ao próximo, de não querer convencer o próximo da nossa verdade. É muito comum as pessoas, às vezes, chegarem na clínica querendo convencer o próprio terapeuta das suas verdades, né? Mas Sim. a gente já está vacinado com isso. Isso que você traz, Clailton, me lembrou de um exercício que num grupo que eu fiz, estava trabalhando justamente essas questões, a representação de mundo e os conflitos, né? Como é difícil acolher o mundo do outro, a opinião do outro, né? Então, você imagine, às vezes, ou numa escola, ou num hospital, ou numa empresa, muitas pessoas têm que dialogar sobre um elemento e ninguém chega num acordo, não chega no assunto último e fica nessas questões
periférica que, às vezes, cria muitos conflitos, né? Então, eu lembro de um exercício, e isso eu aprendi com o professor Lúcio Pachter. Então, eu coloquei uma imagem numa mesinha onde ficava disponível só para uma pessoa, né? E convidei um do grupo para vir descrever essa imagem para os colegas, né? E ele ia lá, então eles tentassem imaginar o que essa pessoa estava descrevendo. E era uma imagem de um lago, tinha um barquinho, tinha umas árvores, tinha passarinho, um pôr do sol suave. A pessoa ia lá na frente e começava a descrever. E eu dizia, use o maior número de elementos possível, porque tem que ajudar o colega a construir dentro dele essa imagem. E aí ele ia dizendo, né? Aí, assim que ele terminava, eu chamava um outro. Você conseguiu construir a sua imagem? Consegui, consegui. Você quer vir ver se é isso mesmo que ele estava descrevendo? A pessoa chegava na imagem e dizia, nossa, nada a ver, nem próximo, nem isso, nem aquilo. Aí eu dizia, bom, já então que ele não conseguiu tudo, você consegue auxiliar ele e descrever melhor? Aí ele colocava mais elementos, colocava um passarinho que o outro não tinha visto. Aí o outro dizia, mas como assim? Eu não vi o passarinho que tinha lá voando, eu não enxerguei isso. Nossa, está tão diferente. Aí, aí convidava o outro para dizer, vem agora ver se é isso mesmo. Agora teve mais elementos. A pessoa chegava lá, não, nada a ver. Até tem o barco, tem isso, mas não como eu imaginei. E assim a gente fazia com 10 pessoas. Nossa, que prática bonita. E o resumo disso, Cleilton, é que a gente dizia, então vocês imaginem com uma imagem na frente que tá ali estagnada e ela se movimenta diante de cada um que tem a sua representação de mundo. Agora você imagine algo abstrato, por exemplo, um conflito, um problema, uma fofoca, os prejuízos, né? Definir quem é a outra pessoa e passar adiante, cada um vai construindo elementos. Isso foi tão bacana que é uma maneira que a gente tem, às vezes, de acolher uns aos outros e de mostrar que, por vezes, a gente está muito distante da representação de mundo do outro. E que não tem nada de errado, às vezes, em você acolher e contribuir junto. Ou então, quando você mostrou a imagem para todos juntos, houve uma acolhida, houve uma conversa. Nossa, você enxergou isso, eu não enxerguei. Sabe? Aí deu uma oportunidade das pessoas entender que essa visão de mundo, às vezes, pode ser fragmentada, ela pode ser falha, né? Ela pode ser induzida, ela pode ser, nossa, N possibilidades, né? Então, quando você trouxe esses elementos da representação do mundo, eu lembrei de partilhar esse exemplo, porque às vezes a gente tem as complexidades de lidar com o ser humano e como fazer isso de uma forma que também a sua representação não seja só mais uma forma de agressividade ou então de comprometimento, às vezes, do próprio trabalho, né? Nossa, muito interessante. É interessante isso, né? Você fazer um trabalho desse com estudantes e quanta coisa ainda vem pela frente depois disso e você percebe que essa lição inicial ela já acalma o coração de muita gente, né? Saber que você pode respeitar a representação do outro sem mudar a sua. Você pode manter a sua e saber que a sua é uma e que a do outro é outra e que não precisamos brigar por causa disso. E às vezes até o outro contribui para que a tua representação de mundo ela se expande, para que ela enxergue algo que às vezes é um ponto cego, você não enxergou, né? Eu acho essas Sim. partilhas muito lindas. Aí o diálogo já é uma complementação que enriquece tudo muito mais ainda, né? Então, o próprio método da filosofia clínica, ele nos dá muitas ferramentas, né? A gente tem aí um arsenal, que a gente pode dizer submodal, né? Para trabalhar tanto em reuniões, tem pessoas que trabalham com empresas, tem pessoas que trabalham, às vezes, numa escola, né? E, às vezes, precisa oferecer um trabalho da filosofia clínica.
é uma contribuição mesmo, que às vezes não é. A filosofia clínica já migrou também do consultório para outras áreas, né? E, e ainda a gente está aprendendo como fazer isso, mas a gente tem o método que é interessante e a gente estudar ele, fundamentar, eu acho que é maravilhoso para os dias de hoje, o que a gente tem em mãos, né, Clailton? Antes, quando você estava falando dos alunos que estão aí buscando formação e tudo, a gente sempre tem que lembrar de uma coisa, que nós estamos falando de submodos, mas que esses submodos estão subordinados à estrutura do pensamento, né? Como que a gente chega Sim, numa estrutura do pensamento, professor? é interessante, né? O, quando a gente começa a tirar a historicidade, né? O partilhante começa a contar a sua história de forma cronológica, né? Inicia lá na infância, nas primeiras lembranças, ele vem narrando. O filósofo ele vai adquirindo uma certa intimidade com a história da pessoa, né? Eu gosto de anotar sempre os primeiros encontros, faço relatório, porque nesse primeiro momento que a gente ainda não está com a história da pessoa pronta na cabeça, né, é mais fácil esquecer alguns detalhes. Então, esse início, eu sempre faço anotações assim, as mais extensas possíveis, né, os relatórios. Só que à medida que a pessoa vai chegando nos dias atuais, né, em que ela vive. Alguns fazem um resumão assim rápido e já chega, e depois a gente tem que voltar a fazer os dados divisórios. E aí, depois de alguns encontros que permitem já essa proximidade com a história da pessoa, aí a gente consegue ir localizando, né, os tópicos, a gente percebe que a pessoa, por exemplo, utilizou a racionalidade para tomar determinada decisão, né? A gente percebe se a pessoa ama alguém, se ela tem afeto por alguém na vida, se ela desenvolveu isso, a gente vai localizar lá o tópico emoções, as sensações também elas vão aparecer, né? Seja em forma de culinária, em forma de música, em forma de esporte, né? Os dados sensoriais eles vão aparecendo e vai ficando aquele padrão a que a pessoa é, frequenta, né? Com mais frequência. Porque às vezes, se a gente montar a estrutura de pensamento com o início da historicidade, a gente pode chegar a tópicos, pode chegar a informações que não estão atualizadas. E quando a gente ouve a história inteira e aí tem a oportunidade de ver como a pessoa está no seu cotidiano, na sua atualidade, aí sim a gente consegue montar a estrutura de pensamento, localizar os tópicos com mais assertividade e, às vezes, um tópico, uma informação que apareceu lá no passado e que sumiu, vai servir como um tijolinho aí na construção do procedimento clínico, vai auxiliar de alguma forma no momento em que a gente for utilizar os procedimentos, né? Isso que você traz da proximidade na sua historicidade, né? Ao mesmo tempo que a proximidade na historicidade é uma ferramenta do filósofo clínico, às vezes para o próprio partilhante, né? Já é uma caminhada muito bonita, né? Quando ele conta a sua história e ele mesmo vai se percebendo nesse caminho da sua própria história, né? Eu lembro de uma partilha onde
começamos a clínica, os assuntos imediatos, a clínica, 1, 2, 3 sessões, e aí um dia ela chegou no consultório e ela falou assim, não, chega, não dá mais, eu não vou mais mentir, vamos começar de novo. Ela fez uma esteticidade bruta, e aí foi se acalmando, e ela disse, na terapia não, eu preciso ser eu mesma. E foi um desfecho com ela mesma, que ela vinha buscando há muito tempo, e às vezes, pelo fato de pedir, me conte a sua história, e ela voltava em lugares onde ela não tinha como enrolar para ela mesma, porque não cabia no que vinha depois, foi mexendo com essa estrutura, e ela teve esse desfecho nela. E aí ela começou a contar a história dela. E foi muito bonito, porque, de fato, a pessoa conseguiu transcender muitos elementos polêmicos que ela tinha a partir desse desfecho que ela teve com ela mesma. Então, nós podemos, às vezes, dizer que a narrativa da sua história, ela também pode ser manipulada, ou uma narrativa de uma narrativa, alguém contou. Isso não está certo, não está errado, mas são modos de ser, né, Clailton? Porque assim, ó, às vezes, se o partilhante for muito habilidoso, ele pode inventar uma história e trazer para a clínica e achar que está enrolando o terapeuta, né? Só que quem está ali buscando se beneficiar da terapia é o partilhante, né? Quem está tendo uma oportunidade de resolver as suas questões é o partilhante. Então, se ele faz isso, se ele leva isso longe demais, quer dizer, ele está fazendo uma clínica de faz de conta e não vai levar a lugar nenhum, né? Ele pode achar, tá, estou enganando o terapeuta? Não está, né? Está enganando a si mesmo. Mas quando acontece isso que você narrou, é muito interessante. Às vezes, você contou um caso de uma pessoa que quis começar tudo de novo, né? Que não quis mais é, continuar naquela narrativa mentirosa, mas já ocorreu comigo assim, do partilhante e em determinados pontos, ó, tal história que eu te contei não foi bem assim que aconteceu, eu queria contar novamente. E aí faz uma correção em cima daquela história, entendeu? Ele, por algum motivo, por não se sentir seguro, ou por não ter a questão bem resolvida dentro de si, não sei, né? São vários os motivos que podem levar o partilhante a isso. E aí ele pega trechos da sua historicidade ou acontecimentos pontuais e ele contam novamente e aí dá uma nova versão para a história. É muito interessante e eu acho muito bonito, porque a gente vê a pessoa progredindo, né? A gente vê a pessoa, vamos dizer assim, encontrando respostas. Eu acho muito bonito quando acontece isso. Acho bacana deixar aqui, Clailton, registrado de que a filosofia clínica não tem certo e não tem errado, né? E que muitos vão viver um mundo faz de conta, e se assim é para ele, está tudo bem, né? O que a gente está falando é que, por vezes, na clínica, alguns vêm buscar se conhecer, vêm buscar um encontro consigo mesmo, e vêm com essa narrativa distante de si mesmo, né? Olhando para fora. Então, quando isso é percebido e é possível de fazer um ajuste, isso é também um submodo da própria filosofia clínica, ajustando a historicidade, né? Às vezes, para poder ilustrar, né, alguma coisa
que a gente traz, às vezes, para poder compartilhar uma experiência, a gente acaba citando esses casos, né? E bem a sua observação nesse sentido, né? Que não quer dizer que vai ser assim para todos, né? Não é porque o desfecho para uma pessoa foi assim, e também não quer dizer que é certo, apenas para enriquecer os exemplos, enriquecer o que a gente está dizendo, a gente acaba trazendo essas histórias. Legal. A diversidade da clínica, né, Cleilson? Porque são muitos os elementos que acontecem, são muitas as histórias. Para cada ser que chega, é um modo de ser, é um jeito de ver o mundo, é um jeito de narrar a sua história. Eu lembro de um senhor também que eu atendi, que ele me falou que ele tinha dificuldade de lembrar da sua história, né? E que se ele podia narrar de trás para frente, que o cotidiano ele lembrava, se ele podia ir contando, que aí quem sabe ia lembrando, quer dizer, ele mesmo encontrando elementos aí de retroação para ir lembrando. Então, quando a gente acolhe o mundo do outro, eu acho que é isso, é ter essa sensibilidade, né, de caminhar com o outro de fato, nas questões que são deles. Por isso que a filosofia clínica, ela não tem, a priori, uma resposta ou um caminho, é junto, né, compartilhante que se constrói. Sim, sim, é isso aí. É uma partilha, né? E é uma caminhada junto. Às vezes o filósofo está bem próximo, às vezes está mais distante, às vezes é necessário uma interação, né? O uso dos submodos, conforme a gente já mencionou. Às vezes a gente só vai fazer uma atualização, só vai acompanhar a trajetória da pessoa por um tempo. É isso aí. É um caminho muito bonito, muito, vamos dizer assim, que nos ensina muito, né? Traz um conhecimento sobre o ser humano muito interessante. E um estudo continuado, né, professor? Porque a nossa responsabilidade de ser terapeuta, de estar no consultório, de oferecer essa escuta, desse que vem partilhar a sua história, acho que também nos coloca em um mundo onde não podemos parar para estagnar, digamos, a clínica, e sim estar sempre acompanhando para onde o ser humano está indo, se desenvolvendo. E acho que o professor Lúcio Pachter ele não cessa, né, com seus cursos, com suas informações, com as atualizações, né, do que para onde a gente vai. E a clínica, ela é um dos caminhos, né? E por vezes a gente vai para muito além da clínica com os nossos partilhantes, né? Sim, sim. A filosofia é muito, muito rica, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. A filosofia clínica, além de um método terapêutico, ela é uma filosofia, né? É uma filosofia, aborda tantas questões que já foram trabalhadas na academia, né, nas universidades, e nós temos a oportunidade de refletir, de buscar respostas para essas questões dentro da filosofia clínica, além de fazer terapia com ela. Muito bom mesmo. Olha, essa conversa está muito gostosa. Se fosse por mim, a gente ia continuar. Talvez iríamos a mais umas horas aí nessa conversa deliciosa sobre o consultório, sobre as questões da alma humana, né? O professor Clailton e filósofo clínico, que agora atende também online, né, professor? Sim, a maioria dos atendimentos estão online, tá? Desde a pandemia, que foi
vamos dizer assim, foi a forma, né, que a gente encontrou para atender a todos, e a própria sociedade parece que está mais aberta para isso também, devido aos compromissos, devido às correrias. Então, eu tenho consultório, mas o atendimento online tem sido assim bem mais frequente. Isso tem facilitado, né, tanto o consultório do terapeuta como para o partilhante que procura um terapeuta. Ter um consultório online, ter uma agenda aberta após os horários padrões aí, né? Ao menos eu sei que muitos filósofos clínicos atendem às vezes até meia-noite e vão, acho que muitos, dependendo da demanda, como eu lembro na época do Covid, era madrugada dentro atendendo, e então eu acho que essa possibilidade, esse encontro de poder fazer terapia, e você que está aí nos assistindo vai poder acessar o professor Clailton, filósofo clínico, aí pelos o Pedrinho, o nosso auxiliar técnico, aí vai deixar o site, vai deixar seu telefone, o seu contato, para que as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais você, professor, até mesmo dialogar sobre algumas questões que foi falada aqui, quiser Okay. elaborar algumas questões, algumas críticas, estamos aí, né? É isso aí. Porque na hora que a gente está falando, fomos para muitos lugares da clínica aí, professor. Nosso tempo Sim. vai se encerrando, nosso tempo cronológico aí, que nos dá um alerta aqui já na nossa telinha. Mas, professor, a palavra final aí é sua, pode concluir com calma, o que mais você tem para nos dizer aí sobre a sua caminhada? Tá. Jandira, eu só tenho a agradecer a você aí pelo espaço, agradeço aí o Pedro também por estar nos acompanhando nesse diálogo. Como você bem já disse, né, estamos abertos, depois a gente deixa o contato aí no final, e quem tiver interesse em dialogar, enviar questões, aprender, né, mandar, sei lá, qualquer tipo de contribuição, estamos abertos e muito obrigado. A gente que agradece pelo seu tempo, pela sua doação. Você é um pesquisador generoso que está sempre partilhando as suas pesquisas, os seus escritos. Em breve aí teremos os livros do professor Clailton disponível para a gente Mas, acompanhar a filosofia clínica mais de perto, né, professor? E, mais uma vez, em nome da Anfic, em nome da nossa presidente Clísia e o Pedrinho, aí a gente agradece você por ter dito sim ao nosso projeto. E em breve, professor, a gente convida de novo para vir dar mais uma pincelada, porque eu chamo isso de pincelada, porque 20 e poucos anos de clínica, de escuta, de trabalho, de pesquisa, não é pouco para partilhar em uma hora, né, professor? É muita coisa. E eu sei que em outros momentos a gente vai poder nos alongar um pouquinho mais nesse diálogo, que foi tão gostoso. isso, Gratidão, vamos, professor. da próxima vez, vamos marcar, a gente escolhe um tema, né, pode ser base categorial, pode ser sobre algum dos cursos que nós fazemos, podemos dialogar sobre a matemática simbólica, né? Fica aí a sugestão para que em breve a gente possa dialogar novamente. Obrigado, viu? Olha, que bela janela aí que você nos deixa para a gente fazer novamente essa conversa. Tenho certeza que muitos colegas que vão ouvir essa fala sua já vão ligar para a Anfic e pedir, olha, chama aí o professor Clailton para a gente dialogar sobre esses elementos da matemática simbólica que o professor Lúcio vem trazendo com tanto cuidado e tanto carinho, né? E você é um dos conectivos que nos auxilia a compreender um pouco melhor esses caminhos, professor. Gratidão por tudo aí. Obrigado.